7h18. Doutor Belício Neto, médico geriatra, participa hoje aqui do nosso quadro Check-up no rádio. Doutor Belício, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação imensa participar mais uma vez. O Brasil está acompanhando aí o sofrimento, né? Deus queira que por pouco tempo, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Que descobriu recentemente um câncer, né? A gente sabe que, infelizmente, uma das principais doenças silenciosas hoje realmente é o câncer, né? E isso, na pessoa idosa, por exemplo, isso também acaba pegando de surpresa. Quais são as principais doenças religiosas, silenciosas, que afetam, no caso, a pessoa idosa? Muito bem, Marcos. Esses dias a gente foi pego de surpresa com a notícia do prefeito de São Paulo, uma pessoa jovem, 39 anos, que foi diagnosticada com um câncer, salvo engano, um câncer de estômago. E ele começou com um sintoma, uma doença, foi tratado como erisipela, uma infecção no pé. Depois essa erisipela fez uma trombose na perna. Outro dia a gente falou sobre trombose. E dessa trombose foi se investigando, apareceu-se outros sintomas e foi se investigando a causa da trombose e achou um câncer, né? Silenciosa por quê? Porque ela não dá manifestações, não dá sinais típicos da doença, né? Na verdade, a grande maioria das doenças dos pacientes idosos, elas se manifestam silenciosamente ou de maneira atípica, ou seja, não é aquela forma clássica ou com poucos sintomas. Agora a gente tem algumas que são mais perigosas do que outras, né? Algumas que se manifestam de maneira muito grave quando ela vem dar algum sintoma da doença. O câncer é uma delas. É bem verdade que o câncer ele pode dar alguns indícios com perda de peso, sem explicação, com sintomas constitucionais, anemia. O paciente sente coisas estranhas, às vezes não específicos de uma doença. Como foi o caso dele, e durante a investigação a gente acha o câncer. Por isso que existem campanhas como a do Outubro Rosa, como a do Novembro Azul, para se identificar, rastrear essas doenças mesmo antes delas aparecerem. Essa é a importância de se buscar diagnosticar, se buscar tratar as doenças silenciosas, no caso o câncer. A osteoporose seria uma delas, no caso? Seria também. A osteoporose, ela é uma clássica doença silenciosa, né? A osteoporose é aquela doença que o osso vai desmineralizando, né? Ele vai perdendo sua consistência, ele vai ficando mais fraco, vai ficando mais com o risco de fraturar. E isso não dá sintoma. À medida que a gente envelhece, principalmente as mulheres, a perda óssea ela vai se acentuando, né? E o paciente, se não fizer um exame, se não buscar essa doença antes que ela aconteça, a gente tem, geralmente quando aparece na forma de uma fratura, né? O osso oco, o paciente às vezes nem cai, ou tem uma fratura na coluna, tem uma dor na coluna, e a gente descobre uma osteoporose. E é uma doença muito perigosa, que uma fratura num fêmur decide a vida de uma pessoa, no crânio também. Então é uma doença que não manifesta sintomas. A osteoporose não dói, a osteoporose não dá sintomas. A gente simplesmente tem uma perda de massa óssea mais acelerada, principalmente nas mulheres, e que isso deixa o paciente com risco de ter fraturas. Podem acontecer fraturas maiores, numa queda, ou microfraturas, como eu falei anteriormente, microfraturas na coluna, que o paciente sente muita dor. Então o que é que a gente faz? Mulheres a partir de 65 anos, homem a partir de 70 anos, todos têm que fazer um exame chamado densitometria. Um exame simples, uma espécie de raio-x dos ossos, que mede a densidade do osso. E se essa densidade tiver menor do que o previsto para a idade, a gente tem que iniciar o tratamento. A prevenção da osteoporose, a gente sabe, atividade física, banho de sol. Eu sempre digo que não é bom só para os ossos, é bom para tudo, né? O idoso tomar um banho de sol diariamente. E ingestão de vitamina D, ingestão de cálcio, são orientações que a gente faz para a osteoporose. É uma doença silenciosa, ela não dá sintomas e tem que ser tratada para se evitar a complicação maior,
que é a fratura. Agora, como é que você consegue, por exemplo, a osteoporose já disse que é uma doença silenciosa, a hipertensão também é. Também. É isso? Colesterol também. Também. O câncer, você já falou que é. A maioria dos cânceres. Como é que você consegue descobrir uma doença silenciosa? Pronto. A gente tem algumas estratégias, né? A gente sabe que essas doenças, elas dão, essas que você falou aí, elas são mais comuns no paciente idoso, mais comuns no paciente idoso. Então, os idosos a gente rastreia ativamente. Daí a importância de se periodicamente os idosos serem examinados, serem feitos avaliações de rotina, check-up e aí por diante. Então, uma das estratégias é a gente pensar epidemiologicamente qual a faixa etária mais comum. Então, os idosos eles são rastreados para essas doenças que você falou. E essas são doenças silenciosas. Obrigado, minha amiga Suênia. Um cafezinho quentinho, a água. Você chocolate também. Chocolate, traga para Marcos também, que ele é enciumado. Por causa da dieta. Né? É por causa da dieta. Bom, então, idade. Outra forma de você pesquisar essas doenças é o estilo de vida. Se é um paciente obeso, sedentário, que tem um estilo de vida ruim, você vai pensar assim que ele tem pressão alta, que ele tem diabetes, que ele tem algumas outras doenças. Se é um paciente que tem a genética, se ele tem herança na família, tem muitos casos dessas doenças, a gente pesquisa também. Se é um paciente, por exemplo, que tem uma história, tem alguns sintomas que são pouquinhos, não tem sintomas, é silencioso, mas tem alguns sintomas que você pode fazer com que você verifique uma pressão. O paciente que tem uma dor de cabeça, tem alguma coisa nesse sentido, você verifica a pressão. E se recomenda também fazer uma medida de pressão, pelo menos anualmente, a depender do perfil do paciente. Medir a glicemia, recomenda-se a cada 5 anos, se não tiver nenhuma história familiar, se não tiver nenhum fator de risco, obesidade, alguma coisa, mas de rotina, anualmente, idoso a partir de 60 anos, tem que fazer pelo menos anualmente essa checagem desses exames, e é aí nesses exames que a gente vai identificar antes da doença aparecer com sintomas. Então é dessa forma, com essas estratégias que a gente, se é uma doença que não dá sintomas, a gente tem que buscar ela mesmo sem sintomas. A gente tem que focar, Marcos, na ideia da prevenção, de se antecipar, na ideia de você pensar na saúde, não só na doença, você pensar antes de acontecer. É melhor você controlar seu colesterol, se tiver alto, tomar um remédio, fazer alguma coisa, baixar a pressão, colocar a glicemia nos valores normais, não ter problema com as complicações dessas doenças, como infarto, como AVC, doenças graves, não ter complicações, do que você esperar essas doenças aparecerem e aí só depois a gente fazer a prevenção de um novo evento. Então, a gente se antecipa essas doenças pensando nesse perfil de paciente mais suscetível a que elas apareçam. Como ela é silenciosa, em alguns casos, quando as respostas, aliás, quando os sinais começam a aparecer, é possível que a doença já esteja bem avançada? Exato. Como elas são silenciosas, o fato de ser silenciosa torna essas doenças perigosíssimas. Porque não dá sintoma, o paciente ainda tem a cultura de só ir ao médico quando está sentindo alguma coisa. O paciente idoso não pode esperar sentir nada, ele tem que colocar na rotina dele de ir no posto de saúde, ir ao médico da sua preferência, se for tiver a oportunidade de ir ao médico geriatra a cada 6 meses, a cada ano, mas ir antes da doença acontecer. E como ela é silenciosa, quando vem aparecer um sintoma, no caso da osteoporose já é um sintoma muito grave, que é uma fratura, né? No caso do diabetes, quando o diabetes vem aparecer algum sintoma, se for uma agudização, um quadro gravíssimo de diabetes muito alta, o paciente tem que ficar internado, né? A gente chama de coma hiperosmolar, um estado de glicose muito alto, ele entra em coma literalmente. Ou ele precisa amputar uma perna, ou ele precisa ir para hemodiálise por causa do diabetes. Diabetes também dá infarto, dá AVC, então ninguém vai esperar que isso aconteça, tem que se buscar antes. O colesterol também, ele entope as artérias e dá doenças, principalmente em alguns órgãos mais nobres, como o coração e cérebro. E a hipertensão, ela é causa de várias outras doenças cardiovasculares, né? Ela não só causa AVC, não só causa infarto, que são as duas principais causas de morte em todo o mundo, são as doenças cardiovasculares. E a hipertensão
é o maior fator de risco, é o que pesa mais para se ter essas complicações. Mas ela causa também insuficiência cardíaca, o coração fica fraco, ela causa demência no futuro, demência vascular, demência de Alzheimer, ela causa depressão, a hipertensão, ela causa outras doenças, não só as doenças cardiovasculares. Então elas são silenciosas. E por isso elas são muito perigosas, porque ela não avisa, né? Elas simplesmente, quando aparecem, já aparecem muito graves. Dessas doenças que já falamos aqui, osteoporose, hipertensão, colesterol, câncer, qual é a mais, digamos assim, agressiva dessas doenças silenciosas? Marcos, eu diria que a menos agressiva, assim, a gente pode pensar em agressividade de maneira colocar o paciente em risco de vida, né? E ali ele morreu não, eu diria que aí a hipertensão e o colesterol junto com o diabetes eles podem colocar o paciente em óbito iminente, né? Pressão muito alta faz um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico ou um infarto e o paciente pode morrer ali em poucos minutos, né? Em termos de emergência, são de letalidade rápida, eu acredito que sejam essas. Mas a diabetes, ela maltrata muito ao longo do tempo, né? Ela é grave em termos de qualidade de vida também. Ela não só mata, tem uma letalidade alta, mas como ela é péssima para a qualidade de vida. O paciente amputa, ele fica sem força nas pernas, os pés queimando, ele fica com tontura, o diabetes dá muitos sintomas, então a longo prazo é uma doença, então em termos de letalidade ou em termos de morrer aos poucos, a diabetes ela é muito grave. O câncer ele também, dependendo do local do câncer, a agressividade dele é maior ou menor. Tem alguns cânceres mais agressivos que evoluem muito rapidamente, outros menos agressivos. Dessas, a mais tranquila, a que demora mais a dar um problema, talvez seja a osteoporose, não deixando de ser grave. Uma fratura é muito grave. Então, um idoso que há muito tempo tem o osso fraco, ele está num risco que ele cai mais. Os idosos eles caem mais do que o adulto jovem, eles podem fraturar. O idoso, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, um idoso com 75 anos, quando fica agitado, tem dificuldade para falar e treme as mãos. Qual seria a possibilidade de um diagnóstico? Idoso com 75 anos, com dificuldade para falar e tremer as mãos. Se for em episódios assim, em crises, ele de uma hora para outra ele fica agitado e se tremendo, a gente pode pensar num transtorno consequente a uma demência. Ele tem um transtorno neuropsiquiátrico consequente da demência, uma complicação, uma evolução da demência. Se for um episódio único, nunca aconteceu isso e apareceu de uma hora para outra, a gente tem que pensar em alguma doença que causa um delírio, que é uma confusão mental aguda que aconteceu de uma hora para outra. E aí entra infecção, entra AVC, entra diversas causas, diversas doenças que podem dar essa agitação na primeira vez em episódio único. Se for um idoso lúcido que não tem demência e ele fica agitado, mesmo consciente, se agita com a consciência se tremendo, pode ser uma crise de ansiedade, né? É mais comum, 75 anos, ele tem uma reserva cognitiva menor, ele tem um risco maior de entrar em confusão mental por causa de alguma demência que está ali silenciosa, né? A gente tem demência que ela não manifesta sintomas, a fase pré-clínica dela, no caso do Alzheimer, por exemplo, é sem sintomas, né? Quando vem dar esquecimento, ela já está instalada ali há alguns anos. Então pode ser uma complicação de uma demência, pode ser um delírio por alguma doença que está acontecendo agora, ou pode ser, se for um idoso lúcido que não tem demência, uma crise de ansiedade. São as três principais hipóteses. A gente sem examinar, sem conversar direitinho, a gente não tem como dar um diagnóstico. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marco. Marco, eu quero saber do Dr. Belizo. Diga que é Isabel que tá falando. E eu tô mandando um abraço pra ele e pra você, Marco. Eu quero saber do Dr. Belizo, porque quando eu tô ansiosa, minha pressão sobe tanto. E eu tenho fibromialgia. A pressão é devido à ansiedade, a pressão sobe só por conta da ansiedade. Porque quando eu tô muito ansiosa, a minha pressão sobe. Será que é por conta da fibromialgia? Pergunta aí a ele. Diga que eu tô mandando um abraço pra ele, pra você também. Um abraço, Isabel. E aí, doutor Belizo? Mandar um abraço pra dona Isabel, ela com
fibromialgia, ansiedade e a hipertensão. Sem dúvida, uma crise ansiosa, ela sobe a pressão. A gente tem uma descarga adrenérgica e libera adrenalina. A adrenalina, ela aumenta a pressão. Então, as pessoas que têm ansiedade têm que tratar a ansiedade. Tem que tratar de maneira eficaz, para não ficar tendo crises, ficar com a doença sem sintomas. Senão, toda vida que tiver crise ansiosa, a pressão vai subir. A fibromialgia, ela pode sim elevar a pressão em virtude das dores, né? Uma dor recorrente, então também compensar a fibromialgia para que o paciente não fique tendo crises de dor ou de perda de sono. Tudo isso faz com que a pressão suba, e às vezes o paciente se confunde, não, só sobe porque eu sou ansioso, mas se está ficando ansioso direto, a pressão subindo direto, ela tem o mesmo risco de, se o paciente não tem ansiedade, de ter pressão alta. Não, doutor, ela fica ansiosa só quando eu me preocupo, mas me preocupo direto. Então, ela só quando eu perco o sono, mas perde sono direto. Não, só quando eu tenho dor, mas tem dor direto. Então tem que tratar a causa de base. Por que essa pressão está subindo? E ela não dá sintomas. Às vezes a pessoa até acha que está com dor ou está ansiosa por causa da pressão. Não. Foi verificada a pressão no momento de dor de cabeça, no momento de dor na coluna, no momento de crise ansiosa, e a pressão estava alta por causa da dor ou da ansiedade. Não a pressão que subiu e causou a dor. Isso é o mais comum. A pressão sobe em virtude de alguma causa. Não estou falando assim, agudamente, né? Ao longo do tempo ela sobe mesmo. Quem tem hipertensão, ela fica alta o tempo todo, independente de dor ou de qualquer outra coisa. Doutor Belísio, minha irmã tem 39 anos e tem hérnia de disco, né? E ela sente diariamente uma dor na perna, uma dor insuportável. Ela diz que está ficando torta de um lado. Tem a ver com essa tal de hérnia de disco? Tem. Hérnia de disco, ela dá todos esses sintomas, né? De dor descendo para a perna, dor na coluna. Se for hérnia de disco, na coluna lombar. Eu estou falando que tem hérnia de disco também na coluna do pescoço, na coluna torácica. Os sintomas, as complicações são em outras regiões. Mas dá assim, dor na perna, dá a sensação de que o paciente, se mexer, ele dói, e aí ele começa a ter uma postura reativa, a dor começa a ficar mais do lado. Eu sempre reforço, não adianta saber que tem a doença, não adianta saber que tem ansiedade, que tem hérnia de disco. Tem que tratar, e de maneira eficaz, porque às vezes os pacientes esquecem desse detalhe. Não, eu tenho a doença, e não, eu tenho a doença, não são, hoje em dia não tem nenhum tratamento, não tem nenhuma doença que não tenha uma forma de tratamento, todas têm alguma forma de tratamento. Então é buscar o tratamento, não deu certo, volta até ficar sem dor, até dirimir o máximo possível os sintomas. Abraço aqui o nosso querido amigo Anselmo Santana. Ele faz uma pergunta aqui bem interessante. Ele conta que a sogra dele teve um segundo AVC em 15 dias. E uma das principais sequelas é que ela diz que não está na casa dela, né? E quer ir embora para sua casa. E fica com raiva quando a gente diz que ela está em casa. Fica pedindo para ir embora, chega até a chorar. Ele pergunta, doutor Belísio, a minha sogra pode voltar a reconhecer a sua casa novamente? Bom, extremamente comum. O paciente que tem AVC uma vez, ele tem um risco de ter outros AVCs muito mais do que as pessoas que não tiveram. Então, quando tem o AVC, a gente não faz só aquele tratamento para fase aguda, de tentar desobstruir as artérias, de manter o paciente. Não. Depois dali tem um outro tratamento que a gente chama de prevenção secundária, porque a gente sabe que ele vai ter outro AVC se a gente não fizer a prevenção secundária. Então, ela teve um novo AVC porque tem um risco maior de ter AVC. A primeira questão é essa. E ele falou que ela desorienta no tempo, ela não sabe, né? E no espaço, não sabe se está em casa e quer ir. Às vezes esquece de alguém, depois volta a conhecer. Pronto. Isso é uma coisa que a gente chama de demência vascular. O que é isso? São sintomas de, por exemplo, uma demência de Alzheimer, de esquecimento, de desorientação, de reconhecer as pessoas, em virtude de um AVC, em virtude de uma doença vascular no cérebro. Então, ela provavelmente desenvolveu uma demência de Alzheimer. Está muito cedo ainda, 15 dias, o tecido nervoso ele regenera lentamente, às vezes com 6 meses, né? Ele dá uma melhorada. Então, o que é que a gente recomenda? Que ele reforce
essa questão da prevenção secundária, volta ao médico que está assistindo ela para saber se está fazendo isso, e já começa um tratamento para demência. A gente sabe que se você iniciar um tratamento agora, a velocidade de progressão dessa doença e os sintomas que dela aparecem, como ela diz que não reconhece, quer voltar para casa e ainda chora, isso vai dar muito trabalho. Então tem que tratar essa demência de maneira o mais rápido possível. Lógico, às vezes o paciente não tem acesso a serviços especializados nesse aspecto. Mas o médico da atenção básica, ele tem competência suficiente para reconhecer um caso desse, pelo menos iniciar a prevenção secundária. Provavelmente, respondendo a pergunta dele sobre se vai voltar ao normal ou não, provavelmente deve ter feito um AVC numa área relacionada à memória, à orientação. Essa área, se ela tiver ainda uma penumbra, que a gente chama, aquela área que não obstruiu tudo, ela tem chances de recuperar. Provavelmente não vai recuperar 100%, mas a chance de recuperar, e 15 dias não dá pra gente dar um prognóstico assim, mas chance tem de recuperar um pouco. Pouca chance tem de recuperar tudo. E nesse caso ter paciência. Paciência e ação, né? Tem que levar para reabilitar na terapia ocupacional, estimulação cognitiva, tratar, se for o caso, a demência com medicamento, com todas as outras formas de tratamento para demência, no caso uma demência vascular. Paciência no sentido de saber que aquilo talvez volte ao normal ou se preparar para uma nova fase aí na vida, que é uma fase talvez com o paciente dependente. Mas ação, tem que ter ação. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço, Marcos Dantas. Até a próxima terça. Agora em contagem regressiva, né, para o título. Se Deus quiser, né? Vamos, uma terça ou outra, chegaremos campeões aqui, se Deus quiser. Jogaço aquele domingo, aquele passe de Gerson para Bruno Henrique. Parecia um jogo profissional de uma seleção brasileira contra um time mirim. Você não queira confundir, você não queira comparar a seleção do Tita, que é para o do Flamengo, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando assim, parecia um time grande contra peraí, Geraldinho. Contra um time mirim. Tá nervoso. Geraldinho tava tão animado, né? Que só eram 5 pontos, rapaz, o Palmeiras. Vocês já dominaram o mundo, pronto. Não, agora ele tá com a história do mundo. Isso é. Mandar um abraço. Secador. Um abraço aí pra Ele acabou todo o estoque. meu amigo corintiano, Otenor Júnior. Deve estar chorando bastante. Esse ano foi só doutor Marcelo Modesto. Só para finalizar, mas o bom, doutor Belísio, foi ver, por exemplo, os palmeirenses torcendo pelo Corinthians domingo. Eles não queriam dizer, né, Marcos, que estavam torcendo para o Corinthians. Eles não diziam da boca para fora, mas o coração era corintiano, eu não me engano. Um abraço aqui, Lobão. Lobão tá triste, rapaz. Zé Geraldo, coitado. Estão morrendo de medo do próximo jogo, mas humildade. Por que a gente vai torcer pelo Vasco? Meu amigo, são 8 pontos. Humildade e pé no chão. Pé no chão, estamos tranquilos, estamos aí com o pé no chão. Vamos pra lá. Quem sabe uma terça a gente não comemora, né, Marcos? Um abraço, valeu. Um abração, tchau.